A paz do Senhor Jesus, ô glória. Gostaria de trazer esse vídeo, né, para estar mostrando, tirar uma dúvida, né, de muitos. Irmãos, é um vídeo bem curtinho, mas eu fiz aí um vídeo, uma pregação sobre esse tema, né? Será que todos que morrem vão para o céu? E muitos falam assim, é só Deus que sabe. Realmente, é só Deus que sabe. Mas Deus, ele é justo. Como que Deus, você imagina você seguir um caminho aí na tua vida, na trajetória da tua vida. Aí quando chega lá no final da tua vida, você se depara com a situação da condenação da tua alma. Aí Deus vai falar assim para você, olha, você não vai entrar no reino celestial. Você você não vai ser salva, tua alma não vai ser salva, ela vai ser condenada à eternidade, no inferno, no lago de fogo, qual as escrituras ensinam. Aí você vai olhar para Deus e falar assim, Senhor, não faz isso comigo, é injusto. O Senhor está sendo injusto comigo. O Senhor está me condenando. Eu não conhecia, eu não sabia que eu estava vivendo na minha vida, lá na terra, errado. Eu não sabia, Senhor. Eu não conhecia o caminho certo que eu tinha que andar. Aí Deus, ele é justo. Ele vai, sabe o que ele vai falar para mim, para você? Ele vai falar assim, olha, você lembra daquelas pessoas que você via vivendo uma vida errada, vivia uma vida, sabe, no erro, no pecado, fazendo tudo que você fez, mas você viu elas mudando, você viu elas, sabe, elas abriu o coração para a minha palavra. Você viu que a vida delas foram transformada, elas pararam de matar, de roubar, de traficar, de se prostituir, de mentir, de enganar, de viver na idolatria, na feitiçaria, nas coisas, nas invejas. Você viu que elas mudou? Elas procurou abrir o coração para a minha palavra, qual eu enviei o meu próprio filho, enviei os profetas, enviei homens e mulheres de Deus, da minha vontade para falar, e muitos abriram o coração. Então, e esses que abriram o coração, eles estavam, antes eles estavam vindo nessa mesma direção que você estava vindo. Só que eles abriram o coração e deram ouvido. Então eles se converteram, eles mudaram a direção, porque eles acreditaram pela fé que eles estavam indo para um caminho de destruição. Mas você não quis dar ouvido, você não quis saber, você não quis se preocupar. Você dizia que tinha fé, mas a fé, ela é vivida, ela não é só de boca. Os que acreditaram verdadeiramente e mostraram que tinha fé foram os que acreditaram na minha palavra. Aquilo que eu dizia que era errado, que não era bom para elas, que mentira não era bom, que palavrão não era bom, que tudo aquilo que maltratava ela não era bom, elas deram ouvido e elas retornaram e mudaram de vida. Eu ajudei elas porque elas abriram o coração para mim. Mas você e muitos não quiseram ouvir. Vocês não quiseram dar crédito à minha palavra. Então, por isso que hoje você está sendo reprovada. Você está sendo reprovado porque vocês não quiseram dar ouvido. Porque eu sou justo. Como assim? Vamos dar um exemplo. A pessoa quer ser médico, a pessoa quer ser um advogado. Para ela ser um médico, um advogado, o que ela tem que fazer? Estudar. Ela tem que se esforçar, ela tem que procurar estudar direitinho, se esforçar, para que ela tenha um conhecimento e através desse conhecimento ela venha exercer a sua profissão. Mas aí eu dou exemplo de duas pessoas. Um estuda, um se esforça, e o outro não quer saber, o outro não está nem aí para nada, não quer saber de estudar, só pensa em curtir a vida, só pensa em balada e não dorme direito, só vive curtindo a vida. Aí é justo ela chegar lá depois de anos, ela se tornar um médico e se tornar um advogado? Não. Aí a pessoa vai dizer, não, então, porque as pessoas se esforçou, ela se dedicou, elas obedeceu, por mais que era difícil, mas eu ajudo elas, por isso eu enviei o meu Espírito Santo, a minha palavra, eu enviei as pessoas, eu transformei, e o maior testemunho das pessoas que você viu sendo transformada pela minha palavra, mas mesmo assim você não quis acreditar. Então hoje você está sendo o quê? Reprovado. Reprovado, você não vai passar. Por quê? Você não quis saber
de buscar, de deixar eu trabalhar na tua vida para mudar, tirar você do pecado. Mas você preferiu dar ouvido ao maligno, às coisas do mundo, às coisas pecaminosas, aquilo que não me agrada. Então, por isso, esse motivo, você está sendo reprovado. Então, é justo. Por isso que a Bíblia diz que os justos viverão pela fé. Como lá em Salmos, capítulo 15, versículo 1, Davi pergunta para o Senhor: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no céu, no monte santo celestial? E Deus diz: aquele que vive na justiça e fala a verdade, vive pela verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Porque, irmão, a própria palavra, ela é o juiz. É ela que vai salvar e ela que vai condenar. Se eu e você der ouvido para esta palavra, como está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, diz que os que vivem no pecado, eles vão ser reprovados. Eles não vão entrar no reino celestial. Mas a mesma Bíblia, ela fala que aquele que se arrepende, aquele que abre o coração e crê, esses serão salvos. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, lá em João 3, 16 em diante, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho naquela cruz. Para quê? Qual o propósito? Para todo aquele que nele crê serão salvos. Mas é o que crê, e crê não é dizer eu creio de boca, é o que pratica, é o que busca conhecer a vontade de Deus e pôr em prática. Não é simplesmente abrir boca e falar eu creio. Você crê em quê? O que mostra que eu e você crê, que eu e você tem fé realmente em Deus, nesta palavra, é as nossas práticas, é nós realmente dizer, Senhor, eu reconheço que eu tenho errado até hoje na presença do Senhor. Eu sei que o Senhor não quer me condenar, o Senhor quer me salvar, o Senhor quer me dar uma chance e eu tenho que aproveitar, eu tenho que dar ouvido para que eu seja salvo e o Senhor use a minha vida para os que estão no erro também, o Senhor, da minha família, dos meus vizinhos, do meu próximo, que eles vejam em mim a diferença. Aquilo que o Senhor fez na minha vida, que o Senhor vai fazer através da minha vida também, eu creio, para ajudar eles também. E assim você vai ver que é diferente. Aí é esses que o Senhor diz, que esses que creem e praticam serão salvos, porque esses serão justificados. É justo, porque obedeceu. Agora, a pessoa que não obedece, não quer saber de Deus, não quer saber das coisas de Deus, é salvo. Irmão, para que então para que Jesus foi crucificado? Para que aquele sangue foi derramado? Para você viver no pecado, para eu viver nas coisas erradas que destrói a vontade do diabo, o diabo a vontade dele. A Bíblia diz que é que eu e você viva no pecado, na desobediência, na mentira, em tudo, no palavrão, na bebedeira, em tudo aquilo que destrói eu e você. Essa é a vontade do diabo. Então quer dizer, você vive a vida toda na vontade do diabo, não quer saber da vontade de Deus, mas você quer ser salvo, quer morar no céu. Seria justo, irmão? Você vai realmente dizer não. Então, irmãos, e é real, não pague para ver, mas a chance minha e tua é hoje, porque a Bíblia diz, se você ouvir a voz do Espírito Santo hoje, abra o coração, porque Deus quer fazer a obra na tua vida hoje. Hoje. Se essa mensagem Deus está falando com você, busque a conhecer a vontade de Deus, porque Ele não quer te condenar, Ele não quer me condenar, mas Ele quer que eu e você venha a ser salvo, porque o sangue do Cordeiro já foi derramado. Mas não é só isso, é obedecer, é acreditar, é colocar em prática a vontade de Deus na minha e na tua vida. É se esforçar para passar, para ser um médico, um advogado. É se esforçar, porque a Bíblia diz que desde de João Batista o reino de Deus é tomado à força, a esforço. Eu tenho que negar minhas vontades, o pecado, os desejos, aquilo que me destrói, porque o que Satanás quer é isso, por mais que agrade a carne, mas eu tenho que negar, porque eu tenho que perder aqui para me ganhar lá. Eu tenho que perder, deixar aqui as coisas que não prestam para me ganhar a minha salvação. Aí você vai ver. Deus abençoe, que essa mensagem, assiste aí o vídeo, né, uma pregação um pouquinho comprida, é 20 e poucos minutos, mas vale a pena para você entender os que serão salvos e os que serão condenados, os que já foram salvos e os que já foram condenados. Irmão, não é eu que estou dizendo, mas é a própria Bíblia. E se você deixar para lá, você
você não está se importando com a tua salvação. Mas procure a ouvir a voz do Espírito Santo. E não pegue essa palavra como julgo. Essa palavra ela é real para mim e para você. Deus não faz acepção de pessoa. Para um é de um jeito e para outro não. Quem quiser ser salvo tem que viver pela justiça e viver na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Para isso ele entregou o filho dele justo, para nos justificar naquele grande dia. Ó, eles obedeceram, eles amaram, ele honrou a palavra, o Pai. Por mais que seja difícil, para isso ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para que eu e você não tenha desculpa do pecado. É difícil sair do pecado? É, mas para isso ele enviou a sua presença do seu Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.